Essa questão das políticas públicas, né, da gente estar debatendo aqui sobre financiamento para os idosos, e eu vejo também que, como é importante a gente debater sobre esse tema, né, da questão da longevidade, da inserção e permanência dos mais velhos no mercado de trabalho, na questão intergeracional. Pouco se fala sobre essa questão da intergeracionalidade. Olha, você falou agora uma coisa séria. Tem pessoas que não conseguem nem falar. Sim. Quanto mais entender. Pois é. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. E aí eu queria te perguntar, como é que você está vendo a questão da longevidade no ambiente corporativo? Não só da questão, assim, você vê pessoas inseridas, por exemplo, nos conselhos, nos altos cargos. Como é que você está vendo isso? Olha, eu estou fazendo a formação do Board Academy. Tá? Uma das sócias do Pontes, ela já é conselheira. Então, agora a gente, inclusive, no início de fevereiro, a gente vai ter uma reunião sobre isso, mais um encontro, né? E está explodindo muito. E uma coisa que está se falando bastante na formação de conselheiros é a questão da agregação dos maiores no mundo corporativo. Na categoria de conselheiros, de presidentes, de CEOs, você encontra muita gente mais velha. Mas no todo dia, não. É como se você já desenhasse uma linha. Daqui para frente faz isso, daqui para trás você faz aquilo. Sim. Então, acho que cada vez mais a gente tinha que fazer um processo artístico de ir borrando essa linha divisória e ir fazendo virar todo o conjunto uma bolha sistêmica. Sim. Porque nessa bolha sistêmica... Porque, por exemplo, na universidade, você vê os mais velhos... Em número menor ainda. Em número menor, mas tem uma questão que é do conhecimento acadêmico, da prática, da experiência, por exemplo, na pesquisa, e que é importantíssimo para a formação dos novos pesquisadores. E uma coisa que dos novos garante a seriedade é você ter recursos de pesquisa, porque aquilo é inquestionável. É isso que a gente está vendo. Por exemplo, Portugal, tem cidades na Europa que não tem morando ninguém. Porque não tem, os idosos já morreram, os mais jovens não nascem, e quando nascem não querem ir para lá. Sim, as pessoas vão ter que aprender um pouco mais sobre gerontologia, as pessoas vão ter que estudar um pouco mais sobre as questões comportamentais, e cognitivas. as mudanças delas. Porque, por exemplo, você tem hoje você tem processos de estimulação muito fortes que mantêm a sua mente mais alerta e mais ativa. Sim. Mas você precisa querer. Então, o cuidado que a gente tem que ter ao trabalhar a longevidade, as pessoas mais longevas, né, é que elas não desistam. Porque nós temos um extrato muito múltiplo, né? Não vou dizer castas, porque não são castas, mas perfis muito múltiplos, né? E a reação de cada perfil é uma. E para esse processo como um todo caminhar, a gente tem que estar junto da caminhada dessas pessoas para que elas não desistam e que elas olhem para ela e acreditem que elas podem. E como é que você vê o olhar do jovem em relação... Eu acho tão difícil quanto o olhar do maior em relação ao jovem. Agora, como tudo que você tem uma trajetória grande, eu tenho uma trajetória grande, eu vi minha mãe, eu vi minha avó, eu vi minha bisavó, que eu convivi com ela, foi o meu casamento, né? E depois fui vendo filhos, netos, né? Agora o meu bisneto, o último que nasceu, né? Tem um mês ele, é o Antônio. Ah, parabéns. E aí, você vê que eu que convivo permeando toda essa linha, porque sempre fui muito atenta e muito curiosa em relação a isso, você vê que as pessoas estão diferentes. Querendo ou não, o mundo está pressionando a essa mudança.
mesmo que essas pessoas não tenham percebido. A questão da economia prateada ela é fundamental para a inclusão dos maiores, porque eles dão um lucro sem tamanho. Tem uma estatística feita, né, que a gente trouxe até lá do Congresso do Panamá, de 1 trilhão consumido por pessoas maiores. Isso injetado na economia é um poder sem tamanho. Então, você vai mostrar para os mais jovens e para os maiores a vantagem que cada um traz. E eu vou usufruir dessa vantagem. Todos nós vamos usufruir das vantagens de um dos outros. E nós vamos crescer com isso. Porque cada vez... Tem uma historinha que eu conto muito em sala de aula, que João e Maria foram se encontrar na pracinha com um pão debaixo do braço. E aí conversaram, e aí se despediram e voltaram para casa. Maria voltou para casa com o pão que ela levou. João voltou para casa com o pão que ele levou. Mas Maria voltou para casa com as ideias dela e do João. E o João voltou para casa com as ideias dele e de Maria. Eu acho que o básico da intergeracionalidade é essa. Eu acreditar que eu saio ganhando, que eu adquiri algum bem maior, que eu aprendi com aquela pessoa. Então, tem que ter alguém, um condutor, que vá mostrando aos poucos, com muito respeito, com muita generosidade, com muita justiça, vá mostrando aos poucos aquele grupo que é tanta coisa que eles têm para adquirir uns dos outros, para absorver um dos outros, que é perda de tempo, é uma questão até tola, de por que eu não vou aprender? Por que eu não vou respeitar o conhecimento do outro? Eu preciso daquilo. Por que eu tenho que construir um novo conhecimento se ele está pronto na cabeça do outro? Eu falo das duas pontas. Sim. Não estou falando só dos maiores, não. Estou falando de todos. É uma questão de gestão do conhecimento. Claro. Total. Mas não é só do conhecimento. Sim. Esse líder, conhecimento é cognitivo. Ele tem que mexer no emocional. Sim. Ele tem que acreditar que pessoas diferentes, de pontos diferentes, são incrivelmente maravilhosas. Que tem coisa beça para dar, tem coisa beça para partilhar, mas eu preciso estar disponível para isso. Se eu fecho a porta na cara do outro, eu não vou aprender nada. Sim.